Olá, queridos amigos e ouvintes. Estamos aqui hoje para mais uma reflexão da palavra do nosso Deus. Que através dessas pequenas reflexões, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja glorificado e a palavra do nosso Deus de boas novas seja proclamada. Que não seja apenas nossas reflexões, mas que seja o Espírito Santo nos usando para falar ao coração de cada um dos irmãos que disponibilizam do seu tempo para assistir a estas reflexões. Nos últimos dias, eu tenho refletido e tenho, por conta da análise e dos ocorridos, acerca da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Acerca da Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos nossos dias, nas atualidades, na nossa sociedade. Somos milhões de cristãos e, segundo estatísticas, ano após ano, este número vem crescendo. Mas esse crescimento também nos traz uma reflexão. Seria necessário tão somente a quantidade ou deveríamos crescer em qualidade? Mediante a dias em que temos observado alguns escândalos vindos de dentro da própria Igreja do Senhor, vindo de nós mesmos para fora, a Igreja nos últimos dias não tem necessitado se escandalizar com o que acontece fora dela, mas escândalos absurdos e muitas das vezes humilhantes para aqueles que verdadeiramente vivem a palavra e as boas novas do nosso Deus. E é entristecedor que esses escândalos venham de dentro de nossas igrejas, muitas das vezes. E mediante a tudo isso, o Senhor me levou a meditar e a contemplar o texto do livro do profeta Isaías, capítulo 7. Alguns versos do capítulo 7 do profeta Isaías. E eu gostaria de ler a partir do verso 3 do capítulo 7 do profeta Isaías. O Senhor Deus disse a Isaías: vá com o seu filho, Sear-Jesub, encontrar-se com o rei Acás. Ele estará na estrada onde os tintureiros trabalham, perto do canal que traz água do açude de cima. Diga ao rei que fique alerta, mas que não perca a calma, que não tenha medo, nem fique desanimado por causa do ódio do rei Rezim, dos sírios e do rei Peca. Eles são menos perigosos do que 2 tições soltando fumaça. Os sírios, junto com o rei Peca e os israelitas, estão fazendo planos para prejudicar o rei Acás. Eles combinaram o seguinte: vamos atacar o reino de Judá, conquistar o seu povo e forçá-lo a aceitar o filho de Tabeal como rei. Verso 7. Porém eu, o Senhor, afirmo que isso não acontecerá, pois a Síria não é mais forte do que Damasco, a sua capital. E Damasco não é mais forte do que o rei Rezim. A terra de Israel não é mais forte do que Samaria, a sua capital. E Samaria não é mais forte do que o rei Peca. Mas daqui a 65 anos Israel será destruído
e deixará de existir como nação. Se não tiverem uma fé firme, não poderão ficar firmes. Verso 10. Emanuel, Deus está com o seu povo. O Senhor Deus enviou ao rei Acaz essa outra mensagem. Peça ao Senhor seu Deus que lhe dê um sinal. Este sinal poderá vir das profundezas do mundo dos mortos ou das alturas do céu. Mas Acaz respondeu: não vou pedir sinal nenhum, não vou pôr o Senhor à prova. Então Isaías disse: escutem, descendentes do rei Davi. Será que não basta vocês abusarem da paciência das pessoas? Precisam abusar também da paciência do meu Deus? Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um filho, e porá nele o nome de Emanuel. Quando ele chegar à idade de saber escolher o bem e rejeitar o mal, o povo estará comendo coalhada e mel. Mas, mesmo antes deste tempo, ó rei Acaz, as terras daqueles dois reis que lhe causaram tanto medo ficarão completamente abandonadas. Amém. Amigos, esse texto nos leva a algumas reflexões. E eu gostaria de compartilhar algumas delas com vocês. Diz a palavra do nosso Deus que o reino de Israel, o povo do Senhor, que Deus uniu e formou uma nação, o mesmo povo que pediu a Samuel que lhe desse um rei, que Deus lhe desse um rei, e que esse rei pudesse unificar e governar sobre as tribos do povo de Deus, se tornou uma nação de um monarca. Deus mandou a Samuel que ungisse a Saul. E após o reinado de Saul, Deus levantou o seu servo Davi para reinar sobre as tribos do povo de Deus. E diz as Sagradas Escrituras que após o reinado de Davi, Davi descansou e o seu filho Salomão reinou em seu lugar. O mesmo Salomão que no princípio de seu principado, de seu reinado, quando em sonhos Deus lhe diz para pedir aquilo que ele queria, ele pede sabedoria para governar o povo de Deus. E Deus lhe dá esta sabedoria. E o seu reinado foi um reinado de expansão e de crescimento e de prosperidade para o povo de Deus. Mas diz as Sagradas Escrituras que Salomão, no fim de seu reinado, ele resolveu voltar-se para os deuses pagãos, ele se tornou um idólatra e deixou de servir ao único e verdadeiro Deus, o Deus criador dos céus e da terra, e passou a cometer cultos a deuses pagãos, a fazer oferendas a deuses pagãos, e isto entristeceu ao Senhor. De tal modo que lá no livro de 1 Reis, capítulo 11, se os irmãos quiserem meditar posteriormente, lá no livro de 1 Reis, capítulo 11, a partir do verso 29, diz assim: um dia Jeroboão saiu de Jerusalém em viagem, e o profeta Aias de Siló se encontrou com ele sozinho na estrada, no meio do campo. Então Aias tirou a capa nova que estava usando, cortou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão:
fique com 10 pedaços, porque o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dizendo o seguinte: eu vou arrancar o reino da mão de Salomão e vou dar 10 tribos a você. Salomão ficará com uma tribo por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, a cidade que escolhi em toda a terra de Israel para ser minha. Vou fazer isso porque Salomão me rejeitou e tem adorado a deuses estrangeiros, Astarote, a deusa de Sidom, Quemos, o deus de Moabe, e Moloque, o deus de Amon. Se os irmãos quiserem se aprofundar acerca desses deuses, os irmãos terão uma noção maior do que implicava a idolatria de Salomão. Porque os cultos a esses deuses, muitas das vezes, eram cultos cruéis e que, muitas das vezes, em altos e em bosques, eram cultos que envolviam orgias e outras coisas mais. De tal modo que, por conta disto, o Senhor faz esta promessa e o reino é dividido. E agora, então, nós temos o reino de Judá, aqui no livro do profeta Isaías, e o reino de Israel. Judá é aquela que o Senhor preservou, a descendência de Davi, por conta do seu servo Davi. Não por conta dos atos de Salomão ou do seu filho que veio posteriormente a ele, mas por conta do seu servo Davi. E agora nós nos encontramos em uma situação que as 10 tribos do povo de Deus se reúnem com reis que eram inimigos do povo de Deus para querer oprimir a Judá. Mas antes, se nós formos pensar, então Jeroboão foi um rei bom. Não, Jeroboão também foi idólatra. Mas se passaram alguns tempos, estamos aqui agora no reinado de Acás. E o povo de Deus, que foi levantado para ser um só, e para viver em união, em comunhão e em adoração ao nosso Deus, agora estava brigando. E se formos analisar, nos dias atuais, não é tão diferente. O povo de Deus que foi levantado para depender somente de Deus e para ter uma aliança única com o Deus Criador dos céus e da terra. Agora não tão somente estava adorando a deuses pagãos, como também agora estava fazendo aliança, buscando não o poder dos céus, mas o poder com aqueles que outrora foram destruídos pelo poder do nosso Deus. Com aqueles que outrora temiam ao povo de Deus por conta da presença e da aliança que Deus tinha com os seus. E se formos pensar nos dias atuais, queridos amados, amigos e ouvintes, não tem sido tão diferente. Muitas das vezes vemos a igreja, ao invés de estar preocupada em agradar a Deus e em buscar poder de Deus, que é salvação, que é transformação, que é libertação, que é compromisso com a palavra e com os ensinamentos que Deus nos deixou.
Quantas das vezes temos visto boa parte desta igreja fazendo aliança com homens, confiando em carros, em cavalos, em cavaleiros, ao invés de confiar em Deus. Se nós formos analisar o capítulo 6, nós vamos ver algumas características que nós, como servos de Deus, não devemos abandonar se quisermos de fato sermos vencedores. E a nossa vitória não vem de homens, não vem de aliança com homens. A nossa vitória vem do Senhor que criou os céus e a terra.